Existem momentos na vida onde a gente para analisar as coisas como estão e sente aquele aperto no peito. Porque, mesmo tendo tudo aparentemente sob controle, existe um sussurro interno que insiste em nos perguntar: e se der certo? A maioria das pessoas acorda todos os dias, cumpre horário no trabalho, repete aqueles rituais, segue um roteiro que outra pessoa escreveu para ela, muito antes dela sequer saber quem é. Segunda, terça, quarta-feira, trabalho, conta, trânsito, rede social, Netflix. E a cada repetição a vida parece mais vazia, mais sem propósito. E aí você se pergunta, será que é só isso? E se tudo que você está fazendo agora, esse esforço, essa disciplina que parece útil, não está construindo nada para você, mas somente para outra pessoa? O medo de falhar é o que a maioria conhece. O medo de se arriscar, medo de perder dinheiro, medo de falhar, mas existe um outro medo, ainda mais silencioso, que a maioria das pessoas nem sabe que tem, ou não ousam reconhecer, que é o medo de dar certo. Sim, exatamente. Dar certo vai exigir que você assuma o controle da sua vida, que você se torne responsável pelo seu próprio destino, que você encare de frente o trader que existe dentro de você e está esperando você tomar as atitudes certas. O trader que sabe que não veio aqui para ficar repetindo padrões antigos, mas para criar uma nova realidade. Você sente esse chamado silencioso porque algo dentro de você sabe que a vida não está esperando, o mercado não está esperando, o futuro não está esperando. É cada dia que você hesita, cada dia que você se deixa parar pela dúvida, cada segundo que você gasta se perguntando e se der errado. É um segundo que você nunca mais vai recuperar. Começa a se perguntar: e se der certo? Olha ao seu redor, cara. Quantos daqueles que você conhece estão realmente vivendo? Porque se você realmente prestar atenção, você vai ver que a maioria está só sobrevivendo. Quantos ficam repetindo ciclo, padrão, decisão, vivendo uma vida que não lhes pertence, acreditando que a segurança é sinônimo de uma vida plena? E aí você se vê ali no meio disso, preso entre a vida que você tem capacidade de ter, poderia ter, e a vida que você aceitou ter. E se você desse um passo hoje? Se pela primeira vez você decidisse que o e se der certo não é só uma pergunta, mas um convite. Um convite para sair da multidão, para deixar de apenas existir e começar a criar. Porque o trading, cara, é muito mais que números. É mais do que gráfico, velas e cliques. O trading é um espelho. Ele vai refletir a sua coragem, a sua disciplina e também o seu medo. Cada decisão que você tomar no mercado é um reflexo da sua mente. E cada hesitação, cada dúvida, cada momento em que você escolhe o conforto em vez do risco, reduz o seu poder. Mas há um princípio simples que ninguém te contou. O mundo, o universo, Deus, recompensa os ousados, aqueles que ousam agir, que têm a fé da semente de mostarda, uma pequena fé o suficiente para eles tomar ação. Não aqueles caras que ficam esperando a vida toda. Não os que calculam até a exaustão os prós e contras. Não aqueles que se escondem atrás da incerteza. Você já pensou se Davi, quando fosse enfrentar o Golias, parasse para ficar calculando o tamanho dele versus o tamanho do Golias, a força da pedra para derrubar o cara, a velocidade da espada do cara batendo no corpo dele, cortando ele ao meio? Cara, a recompensa é dada para aqueles caras que, mesmo com medo, dizem: eu vou fazer porque eu quero, porque eu posso, eu sou capaz, então eu devo fazer. E é aqui que muitos desistem antes mesmo de começar. Porque o medo de dar certo é tão paralisante quanto o medo de falhar, cara. Ele exige uma coragem dupla. Exige disciplina, exige que você lute contra essa voz interna que diz: ah, fica quieto,
não tenta, depois amanhã, deixa para amanhã, é perigoso, e se der errado? Mas o que é perigoso, na verdade? Você já parou para pensar? Para mim, o que é perigoso é ficar parado, enquanto o mundo passa por cima dos seus sonhos. Continuar vivendo uma vida que outras pessoas planejaram para você. Para mim, isso é muito mais perigoso do que você ousar ir atrás de realizar o seu sonho, mesmo sem garantia de sucesso, mesmo com medo, mesmo sabendo que é um caminho solitário. E o chamado vem do coração para você fazer isso. Ele não grita, ele não exige, ele não implora, mas ele sussurra. Mas se você prestar atenção, ele vai crescendo, aumentando, até não te deixar mais ignorar. É o chamado do seu destino, trader. É o trader que você nasceu para ser, querendo ganhar vida, querendo te dar a vida que você merece viver. E é só no instante que você responde sim, mesmo com medo, mesmo inseguro, que algo muda. O primeiro passo é apenas um movimento físico. O primeiro passo não é apenas um movimento físico. É uma decisão, é um pacto silencioso que você faz com você mesmo. Quando você diz, eu escolho essa vida, é essa vida que eu quero, e não a que a sociedade me ofereceu. E eu vou fazer o que for preciso para que isso aconteça. Sabe aquele frio na barriga que às vezes a gente sente antes de tomar uma decisão importante? Até mesmo numa operação no mercado, quando o coração dispara e a mente questiona, e se perder, e se der errado, e se der loss, e se virar, e se romper? Agora imagine essa sensação aplicada a vida inteira. A cada decisão que poderia transformar a sua história, você sente medo de tomar ação, de clicar no botão de entrada de uma operação de risco. A zona de conforto é muito traiçoeira, trader. Ela parece segura, acolhedora, até bonita, mas por dentro ela corrói. Ela te transforma em um trader que nunca entra no mercado. Um sonhador que nunca investe em si mesmo. Um sonhador que nunca vai atrás de criar o seu sonho. Um potencial que acaba morrendo sem ser explorado. O cemitério está cheio de sonhos que não foram realizados. Todo mundo diz, siga o caminho seguro, evite o risco. Cara, todo mundo que tem sucesso faz o contrário disso. E se você ficar ali evitando o risco, seguindo por esse caminho, entre aspas, seguro, você vai ficar trabalhando nos mesmos horários, estudar as mesmas coisas que todo mundo estuda, repetir as mesmas ações, ter as mesmas coisas, esperando que algum dia alguma mágica aconteça e caia no seu colo a vida que você sempre sonhou em ter. Mas no trading, cara, e na vida também, a mágica só acontece para quem age. O conforto nos engana. Ele faz a gente pensar que a gente está protegido, mas é uma proteção que na verdade é uma prisão. Você já parou para pensar no preço dessa prisão? Uma vida que poderia ter sido extraordinária, reduzida à mediocridade. Olha para o gráfico da sua própria vida. Cada vela que sobe representa uma oportunidade de crescimento. Cada candle que cai representa o risco que você evitou. E a maioria das pessoas passa a vida inteira olhando para o gráfico, paralisada, sem clicar no botão de entrada. Você sente o chamado porque você nasceu para isso. Para ser trader. Você não nasceu para ficar observando outras pessoas viverem a vida que você sonha em viver. Mas agir exige mais do que uma coragem momentânea. Exige uma decisão e a disciplina de manter essa decisão, a repetição e o comprometimento com seu autoaperfeiçoamento. Porque a disciplina é o verdadeiro indicador que separa os traders profissionais daqueles traders que só sonham em realizar a parada. E aqui está uma verdade brutal. Se você não aprender a seguir a sua própria palavra, ninguém mais vai seguir. Cada promessa não cumprida consigo mesmo diminui sua confiança. Cada operação ignorada, cada estudo que você deixa de fazer, cada passo que você evita, é como uma vela apagada dentro do seu próprio gráfico. Até que um dia você se olha no espelho e você não reconhece mais o homem que está ali. Principalmente o trader que você poderia ter sido. O que a gente vai fazer então? Alguns escolhem culpar a sociedade, o Estado, culpar os pais, culpar o mercado, culpar as corretoras. Ou seja, está sempre culpando os outros. Mas, meu amigo,
Não adianta nada, cara. Se você hesita, se você procrastina, se você teme o sucesso, ou se você não valoriza o suficiente a ponto de investir em você mesmo, investir nos seus sonhos, cara, não é o mercado que te julga, ele só vai mostrar aquilo que você ainda não enfrentou dentro de si, que você ainda não ajustou. E é nesse momento que surge a decisão que muda tudo. O ponto de ruptura. Um instante que você olha para a vida e fala: chega! Não vou mais me esconder atrás dessa zona de conforto. Chega de evitar o risco. Chega de adiar o sonho. Chega de temer o que poderia ser. Então você vai lá e entra no mercado. Você vai atrás de um mentor para te ajudar. Você vai atrás de capital para você operar. Tudo que estiver faltando para você, você vai atrás e consegue. Mas não apenas para fazer qualquer operação. Você entra para desafiar seus limites, para descobrir do que você é capaz, para se tornar um trader extraordinário, o homem que sempre soube que você poderia ser. Cada operação bem planejada, cada estratégia estudada, cada risco calculado é mais do que só um lucro, cara. É evolução pessoal, é uma disciplina sendo moldada, é como uma escultura, é uma coragem sendo construída, é a confiança sendo reafirmada. E mesmo que dê errado, mesmo que a operação vá contra você, mesmo que o curso que você comprou seja uma porcaria, cara, isso não é fracasso. Fracasso é não tentar. Fracasso é continuar confortável só querendo, sonhando, repetindo padrões, vivendo a vida que os outros querem que você viva. Fracasso é você ignorar o seu chamado, porque ele é o único alerta verdadeiro que você tem, dizendo: você nasceu para ter uma vida melhor que isso. E se der certo, cara? E se você aceitar o risco? E se você se dedicar? E se você estudar? E se você levar a sério a parada? Se você se comprometer com o seu sucesso? Aí você vai descobrir que o mundo do trading não é só sobre dinheiro, mas é sobre força mental, disciplina e liberdade. E se der certo, você vai olhar para trás e perceber que todo medo, todo desconforto, todo desafio valeu a pena. Fala, trader! Seja muito bem-vindo ao meu canal, eu sou o Galhardo, trader de opções binárias. Esse aqui é meu diário de operações, onde eu compartilho aí o dia a dia como trader. Falo muito sobre mindset, né, mentalidade, explico alguns gerenciamento. Quando faço operações, explico as operações, o motivo de comprar ou de vender. Ou seja, aqui no canal tem tudo que você precisa para ser um trader profissional. Então, se você está chegando agora, ainda não me conhece, clica no botão inscrever-se caso você tenha interesse em se tornar um trader melhor a cada dia. Esse vídeo aqui é da série 60 para 6.000. Um desafio aí que eu me propus a fazer. Não tá tão fácil quanto eu achei que seria no começo, que é investir o mínimo possível na plataforma ali e trabalhar com o gerenciamento desse capital até a gente chegar num valor legal ali para começar a ter uma carteira ali tal e viver do mercado de boa tal. Então, galera, bora entrar no mercado agora e ver que operação que a gente consegue hoje. Ó, pessoal, para quem opera aí com o indicador, né, que aprendeu lá a operar no operacional do indicador, aqui agora nesse momento estaria dando uma oportunidade de venda para essa vela aqui, certo? Ó, para essa vela estaria dando oportunidade de venda, que aqui a gente tem um comando de baixa, que respeitou o comando de baixa, que abriu e na abertura fez o reteste, então a gente teria uma operação de venda aqui. E tá pagando linda, né? Tá dando uma linda vitória aí. Por que que eu não peguei essa operação? Tendência de baixo, tudo certo, né? Cruzamento da baixa, por causa de um detalhe, ó. Fundo do mercado. Não tem nada aqui abaixo para a gente usar como. Então, é o seguinte: não se vende em fundo de mercado. Da mesma forma como não se compra em topo de mercado. Entenderam? Vou repetir, ó. Aqui, fundo de mercado, não tem nada para buscar. Não se vende aqui. Ó. Fundo de mercado. Não vende em fundo de mercado. Topo de mercado.
não se compra em topo de mercado. Apesar do seu operacional, da sua análise, bater e te dar uma entrada nota B ali, não é nota A, porque para ser nota A precisaria do quê? De um alvo. Então, apesar do operacional bater certinho em uma região de topo ou de fundo, se não tiver alvo, para nós que somos traders de opções, não vale a pena pegar, beleza? E isso aqui depois de muito loss que eu já tomei operando nessas regiões, tá? Aqui foi uma exceção à regra, pagou, beleza, mas foi uma exceção à regra. O comum é nessas regiões de topo e fundo do mercado extremos, né, que não tem alvo abaixo, o mercado dá falsos sinais de continuação, fazer falsos rompimentos. Então a gente não opera. 70% das vezes vai fazer esses falsos sinais, esses falsos rompimentos. Então não compensa a gente pegar uma entrada para acertar 30% das vezes. Não compensa no longo prazo. Você pode até pegar uma vitória hoje, uma vitória amanhã, mas no longo prazo vai mais te lascar do que te ajudar. Então não peguem, beleza? Aqui nós também estamos numa região de topo de mercado, porém tem alvos próximos. Tanto de alvo que tem para buscar. Aqui daria uma boa operação de 5 minutos aqui, viu? Vamos pegar aqui para 5 minutos. Faz tempo que a gente não opera M5. Pô, mas já bateu e já subiu, cara? Não, ainda dá para pegar ainda. Vamos ver. Aí, pessoal, pegamos. A volatilidade está bem alta aí, viu, galera? Pegamos aí a nossa compra, acreditando que essa vela de M5 vai retrair e vai a favor do movimento aí, a favor do rompimento, né? A favor do movimento de alta. Ó, analisando aqui em M5, a gente tem aqui um topo anterior que foi rompido por essa vela de força, uma vela bem clássica de força aqui, né? Com quase nenhum pavio nas partes aqui de cima e de baixo. E tem um alvo próximo para buscar do preço aqui, ó. Então, após um doji também um rompimento, tá bem forte aqui, né? Porque aqui na verdade são dois topos, né? Topo duplo que foi rompido por essa vela aqui, ó. Com um alvo próximo aqui, né? Que a gente tem aqui, ó. Dessa próxima vela de comando de baixa aqui, ó. Um alvo próximo. Então, a operação nota A, que a gente pegou aí. Ó, aqui uma região forte de mercado, que acabou de fazer o rompimento. Na região que ó, veio, trabalhou aqui, ó. Trabalhou. Tentou chegar perto, não conseguiu. Tentou chegar perto, aí chegou, ó. Voltou para baixo, chegou de novo, tentou voltar, não deu. Deu doji. Aqui rompeu. Então, cara, tem tudo para dar certo aí a operação. Operação top demais que a gente pegou hoje. E buscou o alvo, galera, que a gente sabia que ia buscar ali. E agora vai dar uma oportunidade de venda para próxima, né? Que ele tá batendo aqui no comando de baixa.
se ele respeitar, né, o comando, também pode ser que ele passe direto aí e vai buscar alvos mais acima ali do preço. Mas o alvo que a gente tinha para alcançar aqui nesse movimento já foi atingido. 30 segundinhos para dar nossa vitória. Uma operação bem bonita mesmo de M5, cara. Deu até gosto aí de operar M5 nessa operação. Isso aqui é o tipo de operação que você deve operar se você está operando Soros. Gerenciamento que você não pode errar, você tem que procurar uma operação nota A para você operar, entendeu? Pega rompimento de uma região forte, que nem essa aqui, ó, uma região bem forte, que já foi testada, né? Já foi testada, está demonstrando diminuição da fraqueza do movimento contrário. E aí foi rompido com força, com a vela, claramente uma vela forte, tem alvo próximo para buscar, uma operação nota A favor da tendência aqui. E tá aí, uma belíssima vitória para nós, galera. Top demais das galáxias. Graças a Deus, a gente encontrou uma operação aqui, nossa, muito boa mesmo, nota 10. Deu até gosto. Vou até sair para almoçar porque, nossa, deu gosto a operação. Top demais. Pessoal, é isso aí. Vamos fazer só uma operação porque a carteira está muito pequena, então não tem por que a gente expor ela ao risco mais do que uma vez aqui. Até porque se a gente for ver em termos de percentual, já subiu bastante, né? Essa operação de R$2 aí. E é isso. Se você tiver interesse em se tornar um trader profissional, fica o meu convite para você se tornar um membro da comunidade Galhardo Trading Academy. Lá você vai ter acesso às aulas premiums, aulas detalhadas feitas para transformar você num trader profissional, vai ter acesso às planilhas de gerenciamento que eu utilizo e vai ter acesso aos encontros da comunidade 2 vezes por semana, onde a gente analisa as operações dos membros e também fazemos operações ao vivo, durante um ano. Então, em um ano comigo, 2 vezes por semana, com certeza você vai se transformar num trader profissional, se você levar a sério a parada. Beleza? Tamo junto, grande abraço e até o próximo episódio, se Deus quiser.